ótima tarde para você! Está começando Sala de Entrevistas desta tarde e quem visita a gente hoje é a psicóloga Gabriela Pinto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa tarde TV Farol. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço o convite. Gabriela, a gente vai começar o nosso bate-papo e eu queria saber o que a área da psicologia representa na tua vida. Bem, então, a psicologia e eu temos uma longa história de amor, eu gosto de brincar assim. Quando eu tinha 13 anos, me despertou esse desejo de fazer psicologia porque era a que eu mais me enquadrava, né, já que eu era péssima nas exatas. E aquele amor foi crescendo. Em 2016 me formei na faculdade pela Anhanguera. E a faculdade foi maravilhosa, né? As experiências que eu tive, os estágios maravilhosos, né? Estagiei na clínica, em escola. Na verdade, foi só clínica e escola, os ambientes que eu escolhi. E desde então, a psicologia vem ocupando grande parte da minha vida. Eu acredito que para mim, Bruna, a psicologia, eu acho que ela me escolheu, sabe? É como minha missão de vida. Eu acredito muito nisso, que a gente está aqui no mundo para cumprir algo maior que a gente. E acredito que a psicologia seja esse meu algo. Gabriela, e como a psicologia ela ajuda na vida das pessoas? A psicologia, ela é muito necessária, sabe, Bruna? É claro que a gente sabe que, infelizmente, a gente coloca o nosso dinheiro em outras coisas. Em capricho, nosso físico, né? Mas a psicologia, ela faz parte da nossa saúde mental. Ela é muito necessária, porque na psicologia, através da psicologia, a gente vai se conhecer melhor. A gente vai conseguir trabalhar com as relações tóxicas que nos rodeiam e que muitas vezes nós somos, né, essa pessoa tóxica na vida de outros. Infelizmente, eu vejo que a psicologia ela não é tão valorizada. Mas eu acredito muito que isso vai mudar. Isso tem mudado. Porque devido à pandemia, houve muita procura, né? E acredito que as pessoas elas estão dando mais valor. Elas estão vendo que quando a mente delas está boa, né, está saudável, todo o resto da vida está. Agora, se a mente está com problemas, está doente, o resto também nunca vai ser o suficiente. Gabriela, e quais são os casos mais comuns que chegam até o teu consultório? Bem, desde que eu abri o consultório, eu tive muitos casos de adolescentes que não se conheciam, né, que eles queriam buscar ali o autoconhecimento através da psicologia, né, da psicoterapia. E é muito gratificante, Bruna, a gente ver quando a gente está ajudando os nossos pacientes e eles estão evoluindo, é muito gratificante. Até uma vez eu atendi um rapaz que ele estudava, né, numa instituição aqui de Rio Grande e não era o que ele queria. E aí, no final da psicoterapia, ele saiu, entrou em outra faculdade, em outro curso, assim, nada a ver com o que ele estava fazendo, mas era o que ele amava. Isso foi muito gratificante para mim. Houve até um atrito entre ele e os pais ali, mas eu sei que para o meu paciente foi o melhor, ele ficou feliz de fazer esse curso, eu até perdi o contato com ele, infelizmente, mas espero que ele esteja estudando ainda nesse curso, que era o sonho dele. E também tive outras demandas no consultório, né? Ainda sobre esse caso do teu paciente, sim, e como funciona a família? A família nem sempre aceita as escolhas, né? Mas qual é a orientação para o teu paciente e até mesmo para lidar com a família, né? Bem, primeiramente eu trabalho nesse paciente, a paciência dele, o tato dele, o cuidado dele, porque a gente sabe que essa ferida afeta muitos pais, né? Essa decepção, digamos assim, porque quando a gente não supre a necessidade deles, eles se decepcionam com a gente. Mas eu trabalho muito isso no meu paciente, ele entender que essa decepção é só momentânea, que na verdade os pais eles querem ver os filhos felizes, né? E eu também costumo conversar com os pais quando necessário. Quando é menor de idade, com certeza a gente tem que conversar. Mas quando não é, se houver necessidade, eu converso também. Eu sempre envolvo ali a família, porque ele é um núcleo, né? Quando uma pessoa não está saudável, acaba afetando todos os outros. Então, acredito que seja um trabalho em conjunto. E falando mais sobre as demandas do meu consultório, já nessa parte sobre família,
Uma vez foi uma mãezinha lá no meu consultório, ela já tinha uma certa idade, só que ela estava sofrendo muito com o seu filho, porque o seu filho estava, mesmo não morando com ela, estava deixando ela muito doente, sabe? Porque ele estava escolhendo caminhos que não eram o que ela queria para ele. E ela estava trabalhando isso lá, e eu dizia para ela entender que, por mais que ela amasse ele, por mais que ela quisesse o bem dele, infelizmente ele poderia fazer coisas erradas porque ele já era maior de idade, né? E foi bem difícil até a terapia com essa senhora, até ela entender, né? Tudo foi bem complicado, mas no final deu tudo certo. Mas como funciona o teu tratamento no consultório com esse caso que é tão difícil? Como é trabalhado? Na verdade, Bruna, ninguém gosta de ser contrariado. E nem na psicoterapia, sabe? Os pacientes, às vezes, eles ficam bravos comigo, porque terapia não é a conversa de comadre. Quando a gente conversa com uma amiga, geralmente a amiga vai, né, dar razão pra gente. Mas numa psicoterapia não é assim. A gente vai ver, nós psicólogas, a gente tem que ver o todo, se aquilo tá prejudicando. E nem todo paciente recebe bem. Isso, tem pacientes que até te xingam. Como é que eu vou fazer isso? Como tu tá me dizendo para me fazer isso? É complicado e nem todos dão continuidade à terapia, também tem isso, né? A gente chama isso de rapport. O rapport é a conexão entre psicoterapeuta e o paciente, né? E se o rapport for tranquilo, esse paciente, por mesmo que ele seja contrariado, ele vai dar continuidade à terapia. Mas, infelizmente, tem aqueles que abandonam, né? Aquelas pessoas que não conseguem ser contrariadas de jeito nenhum. E como são pensados, né, esses tratamentos para cada pessoa? Como é pensado nesse percurso para o paciente não desistir? Bom, então, eu costumo falar que cada pessoa ela tem o seu jeito, né? Nós, na psicoterapia, não deixa de ser diferente quanto nas nossas relações humanas. Cada pessoa é diferente e a gente tem que aprender a tratar, né? Tem as pessoas que são mais comunicativas, tem as pessoas que são mais quietas, tem as pessoas que a gente já não pode chegar dando abraço, beijo, né? Como colegas e amigos. E na psicoterapia é a mesma coisa, nós temos que sentir ali o ambiente, sentir o paciente, né? Claro, a gente tem que se esforçar para fazer o rapport. Muitas vezes não acontece, mas não é por falta de esforço do psicoterapeuta. É que a gente tem essa parte humana que a gente não bate às vezes com a pessoa, né? Mas a gente deve se esforçar, estudar ali o paciente, o jeito do paciente, como a gente deve abordar ele, a nossa fala. Como eu te disse, não é sempre concordando com ele. Às vezes a gente vai questionar. Por que tu acha isso? Quem sabe não é diferente? Já não pensou em fazer diferente? Todo um cuidado para que aquele paciente não perca o foco e não desiste de tudo, né? Porque ele precisa continuar a terapia para ficar curado daquilo, né? E voltando para os casos mais frequentes no teu consultório, quais tem? Olha, os casos mais frequentes, acredito que é sobre ansiedade e depressão. Principalmente até com a pandemia, os casos de ansiedade aumentaram muito. Pessoas até que eram saudáveis acabaram desencadeando ansiedade, né? Crises de ansiedade. E depressão também. Sobre a depressão, acredito que dificuldades da nossa vida, eles afetam muito a gente e a gente pode acabar desenvolvendo uma depressão por causa daquilo, porque a gente foca nos problemas. Eu acredito que é por isso que na pandemia muitas pessoas até tiraram suas vidas, né? Porque perderam os empregos, perderam entes queridos e não souberam trabalhar com isso. Eu gosto muito de falar que o principal remédio é a prevenção, né? Então, essa é a importância da terapia. A terapia deve ser algo que nós venhamos a buscar de maneira frequente, não só quando a gente está doente, né, Bruna? No hospital é assim, tô com uma gripe, eu vou, acho que é virose e vou. Mas a psicoterapia deve ser algo da nossa rotina, a gente deve valorizar. Porque aí, como eu já falei antes, vai ajudar no nosso autoconhecimento, a lidar com os nossos relacionamentos, com pessoas tóxicas, com a nossa própria toxicidade, porque temos, né? Ninguém é perfeito. Então, eu diria que esses foram os casos também mais frequentes no meu consultório, ansiedade e depressão.
Gabriela, eu gostaria que tu esclarecesse para quem está nos assistindo em casa como funciona a terapia. A pessoa pode ter curiosidade, ainda não sabe se deve ir ou não. Como é? A primeira consulta é a mais difícil, porque não é fácil você chegar para uma pessoa e você se abrir. Mas é tão gostoso, eu vejo pelos meus próprios pacientes. É muito gostoso a experiência de falar, Bruna, para uma pessoa que ela tá ali só para te ouvir. Você pode falar, você pode se esvaziar. E assim, você não deve ter papas na língua na terapia. Fala tudo mesmo, admita. Ontem mesmo eu vi um vídeo que a moça foi na terapia e admitiu: eu sinto inveja. E a terapeuta aplaudiu ela, porque a maioria não admite, né? Então é interessante as pessoas irem na terapia com esse intuito: vou falar mesmo o que tá me incomodando, o que eu acho que tá me adoecendo, eu vou falar mesmo. Porque aquela pessoa ali, ela não tá ali para te julgar, ela tá ali para te ajudar e para te entender. É que as pessoas, eu acho que têm muito medo: ai, psicóloga vai me julgar, vai achar que eu sou louco. Ou os outros, elas ficam até imaginando, né? Os outros: ah, não, porque terapia é coisa de doido. E não é, como eu já falei aqui várias vezes, e é uma tecla que eu bato muito, Bruna, mas é porque realmente não é valorizado, né? A gente também não valoriza. Quando a gente tem um dinheiro ali, em vez de a gente dar prioridade à psicoterapia, a gente acaba dando prioridade às outras coisas. Então é muito importante a gente dar o valor necessário para a nossa saúde mental, né? Sim. Gabriela, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com a psicóloga Gabriela Pinto. Gabriela, estamos de volta para a nossa conversa. E dentro dos casos mais frequentes no teu consultório é a depressão, né? Eu gostaria que tu falasse para o público que está nos assistindo o que é a depressão. Sim, a depressão a gente sempre pensa em lágrimas, né? Quando a gente pensa em depressão é em choro. Mas não é só o choro que é um sintoma de depressão, também é irritabilidade. Isso eu queria até alertar o pessoal que está nos assistindo. Quando aquele indivíduo se mostra irritado do nada, pode ser um sintoma de depressão. Não é só o choro frequente, né? A diferença da depressão para uma tristeza profunda é que a depressão ela é algo que perdura por mais tempo. É normal a gente se sentir triste, términos de relacionamento, desemprego, doenças na família, é normal sentir tristeza. Mas a depressão é algo mais profundo, é algo que impossibilita aquele indivíduo de realizar atividades do cotidiano. E os sintomas mais frequentes, então, é o choro e a tristeza, mas a tristeza, ela prolongada, ela pode ser, então, a depressão, né? E quais os sintomas no dia a dia, além desses? Aquele indivíduo, ele apresenta um desânimo muito grande, uma desesperança com a vida. Ele deixa de realizar tarefas, como eu já falei, tarefas que ele realizava, né, todos os dias, ele passa a não realizar mais. Por isso que a gente escuta falar: ai, fulano estava com depressão, parou de tomar banho, parou de sair, porque ele não consegue mais realizar aquelas tarefas, né? Também a depressão apresenta insônia, enxaqueca, irritabilidade, como eu já falei, tudo isso. Também o aumento e a perda de peso, também é um sintoma de depressão. E como um psicólogo identifica, né, que o paciente está depressivo? Sim, por todos esses sintomas, né, que eu já falei, e também o paciente relatar a sua experiência, relatar se passou por algum evento, né, traumático na vida dele, relatar quanto tempo ele está assim, né? Como eu falei, é normal sentirmos tristeza, mas a depressão é algo que perdura mais. E como é feito o tratamento no consultório? Sim, o tratamento, ali a gente lida com aquele paciente para que ele entenda que são perdas da vida que fazem parte da vida, né? Que ele tem que lidar com aquela situação. Às vezes é encaminhado para um psiquiatra, porque tem que apresentar, né, os remédios ali, o paciente fazer uso daqueles remédios, não só a terapia, mas a terapia é imprescindível também, né? O ideal é os dois, o remédio e a psicoterapia.
associar os dois pode... E quanto tempo mais ou menos associando a terapia com medicamentos, né? Que o psiquiatra vai recomendar. Quanto tempo acontece uma melhora? Bruna, esse caso é muito particular, né? Tem gente que consegue com meses, 2 meses, 3 meses, já apresenta uma grande diferença. Tem outras pessoas que demoram mais tempo, né? Uma coisa que eu tenho visto na minha experiência é que a depressão, o paciente que apresentou depressão, ele tem que se cuidar muito, porque no decorrer da vida dele, ele vai ter sempre uma tendência a ter depressão. Enquanto outras pessoas, por exemplo, ficam tristes, esse paciente ele tem grande tendência a mergulhar em sua tristeza, né, gerando uma profunda depressão. E a ansiedade, Gabriela? A ansiedade, ela pode causar depressão também? Sim, pode. A ansiedade, ela é normal que a gente sinta ansiedade, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, eu não consigo dormir à noite na expectativa, é normal. Mas a ansiedade patológica, ela é algo como a depressão, ela atrapalha nos afazeres do nosso dia a dia. E se ela não for resolvida, ela pode sim acarretar uma depressão, né? Aquela pessoa, ela fica com uma tristeza profunda, ela mergulha nos seus sentimentos e acaba sim gerando uma depressão, né? Até os sintomas da ansiedade, eles são alguns bem parecidos com os da depressão, né? E quais são esses sintomas? Os sintomas da ansiedade, eles são falta de apetite ou apetite excessivo, né? Aquela pessoa que não para de mexer as mãos, os pés, como a gente já sabe, a gente sempre brinca, tu tá com ansiedade, não para de mexer. E também tem insônia ou cansaço excessivo, né? Quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, os sintomas são tremores, palpitações, né? Uma sensação de morte terrível, a pessoa pensa que vai morrer, né? Na síndrome do pânico a gente vê muito isso, né? Que ela é uma dos transtornos de ansiedade, né? Que a gente tem. A gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é esse de mexer as mãos ou de ir lá e desligar a luz 4 vezes seguido, né? Depois tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que ela se preocupa muito com a sua vida, mas também os que estão na volta dela. Ela acaba consumindo aqueles problemas, né, dos outros. Depois temos a síndrome do pânico, que ao meu ver é um dos piores, né, que é a crise de síndrome do pânico, ela chega a durar de 15 minutos a meia hora, e essa pessoa ela tem palpitações, ela tem essa sensação de morte terrível, ela tem tonturas, desmaios, né? E depois a gente tem a fobia social, que a fobia social, na verdade, ela é bem parecida com aquela pessoa que é tímida, ela tem uma timidez, mas além disso, a fobia social, ela é caracterizada por essa pessoa evitar a todo custo, Bruna, situações que a deixem desconfortáveis. Porque a gente sabe que na nossa vida a gente tem que enfrentar algumas situações, mas a pessoa que tem fobia social, ela não encara essas situações. Então existe mais de um tipo de ansiedade, Sim, é isso? Sim. São todas essas que tu citou agora? Sim, todas essas. E a mais frequente no teu consultório, entre todas essas? Olha, a mais frequente no meu consultório foi a fobia social. Eu atendi 2 meninos que tinham fobia social e a transtorno de ansiedade generalizada, né? Que são aquelas pessoas que elas pegam os problemas dos outros e tomam para si. Elas se preocupam demais com os outros, isso a gente vê muito. Até falei o caso, né, daquela senhora que se preocupava demasiadamente com seu filho. Isso é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Mas infelizmente aquela senhora, ela não me procurou mais no consultório e eu não consegui dar o diagnóstico para ela. Que na verdade, para dar um diagnóstico para alguém não é assim rápido, sabe? Leva um tempo, é preciso várias sessões, é preciso ter certeza, né? Não dar um falso diagnóstico para o paciente. E quanto tempo, mais ou menos? Claro que depende de paciente para paciente, né? Mas para tu dar um diagnóstico para cada paciente? Olha, Bruna, é bem diferenciado, porque tem pacientes que falam bastante, pacientes que não falam. Uma vez eu atendi uma moça que, nossa, eu estava falando demais, porque ela era tão quietinha, ela não se abria. Quanto mais se abrir para o psicoterapeuta, mais fácil vai ser para ele enxergar o problema, né, e dar o diagnóstico. É difícil te dizer assim o tempo,
porque não existe um tempo. Quanto mais conhecimento eu obter desse paciente, mais fácil vai ser de dar o diagnóstico. E normalmente as terapias, elas passam de anos, é um tratamento de meses, como é que funciona? Geralmente são meses, mas também tem alguns casos, por exemplo, casos de autismo, pessoas que precisam de maior acompanhamento, que sim, chega a durar anos. Eu já tive uma paciente que consultou 2 anos comigo. E tem uma recomendação exata até 2 anos, por exemplo, não pode passar disso, ou como é que funciona? Não, é como eu falei no início, a terapia é algo que todos nós devemos fazer, né? Como prevenção, não só quando a gente tem um problema, né? Claro que não é isso que 90% das pessoas fazem, mas é o ideal, Bruna, porque aí a gente vai prevenir de acontecer, né? Antes da gente se colocar numa situação complicada, a gente já vai estar blindado, digamos assim, pela psicoterapia. A gente vai saber lidar com aquela situação. Talvez aquele parente inconveniente agora no Natal, que chega pra gente cobrando alguma coisa. Só uma brincadeirinha, né? Mas aí a pessoa que faz a psicoterapia, ela já vai saber lidar com esse tipo de situação. É essa a importância, né? E, Gabriela, associando a atividade física, né, com a terapia, quais os benefícios? Nossa, são imensos, né? A atividade física, ela é boa, nossa, para tudo. Para depressão, prevenir a depressão, prevenir a ansiedade. Porque a atividade física, ela libera um hormônio que é a endorfina, que é aquele hormônio do prazer, né? Que deixa a gente mais feliz ali quando a gente está praticando atividade física, e depois também, porque a gente vai colher os benefícios, a gente vai ver a nossa saúde melhorando, a nossa aparência melhorando, né? Então, são vários os motivos que fazem muito bem, né? Gabriela, a gente vai chegando ao fim do programa, mas eu gostaria que tu deixasse um recado para o público que está nos assistindo hoje. Quem quer cuidar da saúde mental, qual é a tua indicação? Olha, minha indicação é que você procure um psicólogo, que você mantenha noites agradáveis de sono. O sono é muito importante, ele afeta muito, né? Que você mantenha uma boa alimentação, mas principalmente procure um psicólogo. Muito obrigada pela tua atenção, por todos esses esclarecimentos, viu, Gabriela? Foi um prazer ter você aqui. Prazer. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @, que está aqui embaixo. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.